A gente sabe, né, que o podcast, o Pod Roma Cast, né, sempre o nosso anfitrião é o Rafael, mas por forças maior, né, ele não pôde estar presente. Então, eu vim humildemente tentar fazer pelo menos, né, a metade do que o nosso irmão Rafael consegue fazer, né, mas Deus vai abençoar e Nossa Senhora vai nos iluminar, tá bom? Amém. Então, boa noite para todos, vamos iniciar, tá certo? A gente vai falar com Mike Faustino Jarnick. Ele tem 39 anos, 32. É casado. 32 anos, é casado, mora em Curitiba, né? No Paraná. E a paróquia que ele frequenta é Bom Jesus dos Perdões. Não é isso, amigo? Isso mesmo. E ele já tem os sacramentos do batismo, da primeira Eucaristia, da comunhão, do matrimônio e do crisma. Bem completinho. Bem completinho. Então, amigo, me fala um pouquinho, assim, como é que foi a sua infância, assim, sua base religiosa na sua infância, qual que foi? Então, meus familiares, desde pequenininho, meus familiares, assim, não são de frequentar a igreja. Tinha meus avós paternos, que eram católicos, mas tinha minha avó materna que morava aqui, que ela era da igreja adventista. E nesse período, a única coisa que eu lembro foi com 8 aninhos que meus pais batizaram a minha prima na igreja católica, e eu fui quando era criança, mas eu nem dava bola, coisa de criança, né? E depois, nesse período, que eu comecei a conhecer pela minha avó a igreja adventista, que vinham diretos os membros aqui em casa, liam a Bíblia com ela. Ela era uma pessoa muito doente, então raramente ela ia pra igreja, então eles vinham aqui e liam, e eu acompanhava ela. Sim. Daí nesse período da minha infância que eu fui conhecendo a Bíblia com ela foi me apresentando. Então a tua referência religiosa já veio dessa tua avó? Isso, minha avó materna. Na igreja adventista. A falecida Dona Iracema, isso. Daí nesse período fui crescendo, fui evoluindo e ficava aqui e lá. Mas daí chegou... Aqui e lá como? Você ficava desengrejado, depois você voltava para Adventista ou você procurava outra religião? Não, ficava nesses dois termos mesmo, quando era pequenininho. Daí fui crescendo. Daí eu fiquei acompanhando minha avó, ia nos cultos. Às vezes eles iam aqui em casa nos cultos nos finais de ano também. Então nesse período fui crescendo pela igreja adventista. Daí quando eu cheguei nos 12 anos, eu não sabia nem o que era religião. Eu não sabia o que era católico e o que era evangélico. Chegou uns sacerdotes uma vez na igreja, da igreja católica, os sacerdotes, e foram na escola e fizeram uma entrevista com todos os alunos e perguntaram as religiões. Eles deram uns papelzinhos, a gente preencheu. Daí chegou ali na parte de preencher: você é católico ou evangélico? Eu não sabia nem o que preencher. Daí eu falei: acho que eu sou católico, marquei católico. Nem sabia o que era ser católico. Daí depois os sacerdotes chamaram eu pra ir chamaram todo mundo que marcou católico pra ir pra um retiro. Daí eu fiquei: não vi isso. Mas eu não acabei não indo. Com que idade? Com Lembra? 11 para 12. Certo. E eu perguntei em casa: o que é ser católico, né? Daí falaram: não, eu perguntei em casa: o que é católico? O que é evangélico? Daí minha avó falou: católico é o pessoal que reza, nós só oramos. Eu fiquei: tá, não entendi nada, mas tá bom. E nesse período eu ficava indo na igreja adventista até meus 14, 15 anos com a minha avó. Nesse período eles me ensinavam a ler junto, eu lia a Bíblia com eles, daí eles faziam os estudos. E quando eu completei 14 para 15 anos, foi em 2005, daí tinha uma senhora que apresentou a igreja católica para minha mãe e falou assim: olha, por que você não batiza seu filho? Seu filho não é nem batizado. Ela fez umas propaganda para ela. E daí... Para a igreja católica. Mas enquanto você esteve na Adventista, você praticava tudo certinho, mantinha todas as regras que a igreja... O que você tem que falar, assim, sobre a sua experiência dentro da igreja adventista? Então, eu não tinha tanto entendimento, assim, quando era criança, porque eu ia no sábado, nos cultos, daí eles me direcionavam pra escolinha lá com as crianças, e eu não tinha paciência, porque era uma coisa que eu achava meio chato, e eu que falava assim: eu prefiro ficar com os adultos pra aprender, porque eu não tô aprendendo nada. Eles contavam aquelas historinhas de Jonas, e daí quando eu comecei a ficar com os adultos, eles falavam muito da Ellen White. No começo eu não sabia que era o Ellen White, mas eles iam estudando a Bíblia e eu ficava acompanhando só assistindo, eu não entendia nada. Então foi nesse período que depois que minha mãe conheceu a vizinha aqui, que convidou ela pra ir na missa e tudo.
porque minha mãe já era madrinha de duas jovens, que era da sobrinha, e de uma outra jovem que era vizinha aqui. E nesse período ela convidou, falou pra minha mãe, por que você não batiza seus filhos? Porque eles não têm batismo. Então ela queria batizar, ela topou batizar. Daí, nesse período, eu lembro que daí eu cheguei pra fazer o batismo. Fui eu e meus 2 irmãos, quando eu era criança. E eu já tinha 14 anos, maiorzinho. Daí eu me batizei na igreja católica. Mas antes disso, você já tinha entrado na igreja católica, já tinha tido alguma experiência, tipo, ir numa missa, ter tirado algumas dúvidas que você tinha quando era criança, que você já tem 14 anos, não era isso? Na época era 14 anos. Então, antes disso, você já tinha tido alguma experiência com a igreja católica ou não? Te levaram, te batizaram? Não, eu não cheguei a ter experiência antes, eu não tinha nem conhecimento. Quando eu cheguei na igreja católica, eu achei bonito. Assim, porque é uma igreja toda enfeitada. Eu conhecia, assim, Nossa Senhora por causa da minha falecida avózinha, que ela recebia capelinha em casa, então... Sim. Mas pra mim, eu não sabia que era Nossa Senhora, nessa época. Não conhecia? Não, pra mim, eu via aquela capelinha, daí eu não entendia que os vizinhos tinha antigamente aquela tradição de trazer a capelinha na casa, daí depois eu ficava 5 dias, levava na casa do vizinho. E daí eu não tinha conhecimento. Daí quando eu fui batizado nessa época, daí eles me direcionaram pra catequese. Eu de 14 anos, barbadão, no meio de um monte de criancinha de 6, 7, 8 anos. E não entendia nada. Eu ficava meio com vergonha, porque, nossa, parecia... me sentia um reprovadão. Daí eles viram que eu era uma pessoa mais entendida, um pouco. Falaram assim, não, eu acho que não compensa você estar com crianças assim, pela sua idade. Então a gente vai adiantar uma sala pra você, a gente vai fazer uma entrevista com você e a gente vai adiantar uma sala. Daí o catequista me perguntou sobre as orações, se conhecia. Daí eu aprendi a rezar Ave Maria, o Salve Rainha, que eu tinha aprendido, Pai Nosso. E ele tinha perguntado da minha religiosidade, todos esses detalhes. Foi nesse período que eu comecei a fazer catequese, que eu ficava entre aqui na igreja católica e a igreja adventista, porque eu ia pra catequese de dia com eles e à tarde eu acompanhava a minha avó. Você tinha aquele laço com sua avó, né? Aquele Isso. laço com ela, porque desde pequenininho acompanhou, né? E pra você ainda era confuso, né? Muito. Muito confuso. Confuso. Daí eu cheguei, eles me convidaram pra fazer o estudo do grande conflito nessa época. Sim. Daí nessa época que fazia os estudos com DVD do vídeo de um pastor, daí vinha um irmão, ele ia apresentando as lições, a gente ia fazendo junto, era um questionário, e daí ele me mostrava os versículos que falava isso, daquilo, daí apresentou o versículo do dragão, da Babilônia, que era a igreja católica, e ele começou a colocar aquilo na minha cabeça, daí eu fiquei falei, puxa, aí que a confusão aumentou. A confusão muito aumentou. Eu fiquei confuso demais. Falei, puxa, mas eu tô indo na igreja católica. Ele tá falando uma coisa muito pesada da igreja. Mas daí eu acertei em casa. Falei, olha, qual caminho eu devo tomar, né? Porque eu sou muito jovem. Eu tô aqui e tô lá. Não tem como jogar futebol e vôlei ao mesmo tempo. Daí o pessoal falou pro adventista assim, olha, a gente quer que ele se direcione pra igreja católica por enquanto. Então... O pessoal, sua família. Isso, minha mãe. Certo. Daí... eu cancelei o estudo do grande conflito. Eles falaram pra ele, por enquanto ele tá indo na igreja católica, por enquanto ele não vai fazer. Beleza, daí eu concluí, eu recebi a primeira comunhão. Eu ia na Mas assim, missa. espera só um pouquinho. Antes de você fazer a primeira Eucaristia, de se preparar tudo, você era fielmente entre aspas, né? Ia pra Adventista tudo. Você fazia tudo certinho, não guardava o sábado, não tomava o café. O fazia tudo café certinho. ainda... não tanto certinho, não. Eu quebrava as regras, até porque eu não tinha conhecimento tanto assim. Mas depois eu falei assim, não, acho muito pesado essa rigidez. Eu comecei a desobedecer eles por teimosia um pouco. Mas não falava nada pra eles, né? Assim, não comentava que eu tava fazendo isso. Eu tinha medo deles puxar minha orelha, então não contava. A gente consumia leite de caixinha. Um dia chegam eles aqui em casa pra aplicar um estudo bíblico aqui. Eles negaram comer pudim de leite. Estragou o pudim. Foi feito com tanto amor, eles negaram. Falaram, não, a gente não vai comer, porque... E ficou, a gente não sabia, né? Daí eu falei, puxa, isso é muito feio, né? Eles podiam ter... É uma coisa bem, né? Mas aí a questão da fé deles, né? Aí vamos lá, agora vamos pra onde você estava falando. Aos 14 anos você foi pra primeira Eucaristia. De 14 anos eu fui pra primeira Eucaristia. Eu ia na missa
Os domingos que Aí a daí você já tinha uma catequese noção do que é a Santa Missa, do que era a Eucaristia. Então, a minha catequese eu considerei um pouco fraca. Eu não cheguei assim já no final dela. Mas me explicaram o que era a Eucaristia. Às vezes, de uma forma bem básica, assim, ainda eu fiquei um pouco perdido. E eu tava cumprindo a Eucaristia no meu pensamento, jovem, achando assim, puxa, depois que terminar eu vou estar livre. eu não tive nenhum amor. Daí recebi a primeira. Daí chegou o dia, 2005, eu recebi o Então primeiro. você encarou como assim, era uma obrigação, tem que ser feito, eu vou ter que Isso. fazer. É melhor do que ficar do outro lado, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Mais ou menos isso. Pois é, daí foi nesse período que eu recebi e depois eu parei de ir na igreja. E eu fiquei acompanhando minha avó na igreja adventista daí. Mesmo assim, Direto, você ainda acompanhava. Acompanhava. Não havia cobrança pra você, do pessoal da Adventista? Até que não, mas eles ficavam insistindo pra ir lá direto. Sim. Ah, mas você tem que ir pro culto, você também tem que ir na escola sabatina à tarde, mas eu acabava não indo. Daí eles falavam, ó, Mike, não é bom você estudar no sábado, porque eu tinha às vezes lição de escola, e eles falavam pra mim não fazer no sábado, daí até que eu respeitava essa parte. Sim. Eu começava a empurrar minhas lições tudo pro domingo, minhas lições de Né? casa. Não fazer lição de casa, aí você vai estar no domingo. Não deu? Eles Isso aí falavam, olha, respeitava. eles falavam, ó, sábado você tem que ler a Bíblia, ficar com Deus. Só que eu só ficava no sábado mesmo. Ia de manhã com a minha avó, às vezes, no culto. Eles me buscavam, davam uma carona pra ela, porque ela tinha um problema de saúde muito grave. Sim. Daí foi passando o tempo, chegou 2006. 2006, minha avó teve uma queda, ela ficou internada no hospital um mês, veio a falecer. Daí nesse período, eu fiquei um pouco chateado com a situação, isso me magoou muito a morte dela, então eu acabei me afastando direto da igreja. Eu fiquei desigrejado mesmo. Parou. Nem católica, nem adventista, porque o teu elo na adventista era ela, né? Era essa sua avó. Daí eu me considerava simpatizante evangélico. Sim. Mas nesse período eu fiquei afastado. Daí eu parei um tempão de ir na igreja. Eu lia a Bíblia de vez em quando em casa. Às vezes eu ligava o culto, tava o senhor R.R. Soares na televisão, eu assistia. Eu começava a pesquisar as coisas. Daí chegou 2007. Aquela história, a igreja somos doses. Né? Aquela história. Eu tava nessa. Mas eu não tinha nem conhecimentos de nada. Eu era meio bem tolo mesmo. E chegou 2007 e surgiu outro convite dos adventistas. E de volta, refiz o estudo do Grande Conflito. Aí tu já tinha quantos anos? Aí eu já tava indo pros... 2007 eu tava indo pros 17, já, 16, 17 já. E eu acabei voltando com outra pessoa, na outra casa de outra pessoa, pra fazer o estudo do Grande Conflito. Comecei tudo de novo. E nesse período do Grande Conflito foi em diante. Foi indo, ia no culto às vezes, ia algumas vezes que eu podia, foi avançando os capítulos, até que chegou... No caso, você foi ficando mais firme, né? Na Adventista. Isso. Certo. Eu fui gostando dos estudos bíblicos. Daí eles faziam aqueles elogios pra mim. Ah, você é um menino muito inteligente, não sei o quê. Você tem tudo ainda pra ser ganhar alguma coisa. Ainda você vai servir aqui na igreja. E aquilo me convencia. Eu ficava com o ego mais feliz. Sim. Bem feliz. Mas eu fiquei nesse período. Daí quando chegou no penúltimo estudo do Grande Conflito, que falava do batismo. Daí eles colocaram algumas músicas. Em 2008 isso, já foi com 16 anos. Daí colocaram umas músicas bonitas, uns hinos, e falaram da proposta do batismo e convidaram a todos que aceitassem após orar, fechamos os olhos, oramos, com a música no fundo. E daí, quando o pessoal ergueu a mão que queria ser batizado, algo me segurou, algo dentro de mim falou, não é a hora de você erguer a mão. Não sei. Falei, será que é uma inspiração do céu, uma inspiração do inferno? Não sei. Mas eu não levantei minha mão. Daí eles ficaram chateados comigo, porque eu não levantei. Eles tinham certeza que você ia levantar. E não levantei. Porque aquelas pessoas que levantaram a mão não agiram pela emoção do que aconteceu. Que hoje, essas pessoas até conheço, uma delas não tá mais na igreja com eles. Daí eu não... Uma dieta danada, né, também. Uma dieta danada. Pois é. Uma dieta grande. Daí, nem nesse período, eu tive um problema com o pessoal, com os irmãos, porque... Quando eu fazia estudo, eles começavam a dar muita indireta, das coisas erradas. Meus pais têm tatuagem, eles julgavam, falavam, porque quem tem tatuagem é o templo, não sei o quê, falavam tudo aquelas coisas erradas. Sim, sim. Falavam no sábado. Sim, tô entendendo. Queriam converter meu pai pra largar o emprego, porque o sábado era edificado. Falavam, daí a gente acabou desistindo de vez aí, né, de adventista. Daí eu me afastei deles, fiquei meio chateado. Falei, puxa, quem que o irmão é pra
pra falar que quem vai pro inferno não é. Daí a gente se afastou de vez. Aí antes de você, da sua conversão para o catolicismo, você passou por outras religiões? Você Passei conheceu ainda. outras? Então, fiquei muito tempo desigrejado daí, nesse Quais tempo. foram que você conheceu? Então, primeiramente, ainda nesse período de 2009, eu fui uma vez na igreja católica para agradecer uma graça que eu recebi de Deus. E eu fui numa missa aqui. E depois, a última vez que eu entrei na igreja católica, foi nesse período antes de conversão, foi em 2012, no casamento do meu amigo. Nossa. Desde 2012 fiquei sem entrar na igreja. E daí nesse período eu tava com uns problemas pessoais, 2000 Mas aí você já era batizado, né? católico sim. Católico. Só no católico. Eu não me batizei na igreja adventista. Quase. Não, não, seu anjo da guarda não deixou, não. Não. Ai. Daí nesse período eu fiquei. Eu caí muito no alcoolismo. Eu tomava muita cervejada com os amigos, né? Que levavam a gente pro... Eu torrava todo o meu salário em cervejada. Sim. Em 2013 comecei. Daí chegou 2013. Daí Nesse período você não estava seguindo nenhuma religião. Não, a minha religião era a minha cachaça, eu falava. Você estava num momento rebelde da vida. Tava. Daí era direto, eu tomava uma cervejada. Assim, não era pouco, bebia um monte mesmo, de cair. Era quarta-feira já começava. E eu ficava endividado, tanta cerveja que eu gastava dinheiro. Daí nesse período, eu fiquei bebendo muito. Daí entrou uma colega funcionária. Nesse período, falou, Mike, sai me falou assim, não é uma vida boa isso. E eu fiquei refletindo aquilo um tempo. Só que daí recebi o convite para conhecer uma igreja evangélica. Brasil para Cristo. Foi nessa época que eu... Brasil para Cristo. Isso, é uma igreja pentecostal também. Daí eu fiz uma visita. Daí era um culto mais avançado nesse período. Eu tinha gostado. Só que nesse período também surgiu outros convites de outros colegas que são protestantes. Eu fui na igreja da Assembleia de Deus. E eu esqueci de mencionar lá atrás também que um tio meu me convidou para ir na congregação cristã, quando era jovem. Esqueci de mencionar lá atrás. Eu cheguei a visitar. Então você teve várias influências assim, né? E houve dúvidas em qual seguiria, qual denominação você seguiria. E a católica lá, guardadinha. Isso, agora ficou no fundo do baú, coitada da igreja católica. Eu visitei a congregação cristã 3 vezes. E eu também já falavam de batismo. Eu falei, poxa, mas calma aí, minha gente, né? Deixa eu conhecer primeiro. Mas eu não me senti bem na congregação. Da minha parte, assim, pessoal, eu vou falar que eu não me senti bem por causa... Eu via todo mundo de terno. E eu não tinha nem condição de ter terno naquela época. Eu ficava com vergonha daquilo. Todo mundo tem que usar terno, é? Normalmente os homens todos usam terno. As mulheres usam saia. E eles sentam divididos. A mulher do lado esquerdo, o homem do lado direito. E os músicos... que são os metais, só que são instrumentos de sopro no meio. Eles não tocam instrumentos elétricos, instrumento barulhento. E uma mulher só que toca órgão. É só homens que tocam instrumentos. E uma mulher que toca órgão. Elas usam os véis brancos. Eles acho que meio que adotaram um pouco do tradicionalismo católico, essa ideia, eu acho, né? Então, daí não me senti bem. Já queria me batizar, eu saí. Mas daí, agora voltando pro futuro, eu conheci, então, essas colegas me ofereceram para visitar as igrejas dela. Eu visitei a Assembleia de Deus, que era uma cidade na região metropolitana, mas não gostei muito de ir, não me senti bem. Eu saí com dor de cabeça de lá. Eu entrei para ser curado, saí pior, na minha opinião, né? Eu fui até de terno ainda nesse dia. Esse dia eu tinha terno. Daí eu fui de terno pra me sentir. Agora eu vou arrumadinho pra ver se, né? Daí já me convidaram para outras denominações, como... eu já fui também na Deus e Amor. Não me senti bem, mas na Brasil para Cristo me senti mais... No começo me senti acolhido. Sim. Daí nesse período eu fui em alguns cultos e eu tava gostando de ir até no começo. Porque o pessoal me acolhia bem e tal, no começo é assim. Daí chegou um período... Mas aí no caso você já não tava bebendo mais, já tinha passado aquela tua fase rebelde. Você tava querendo se aquietar, querendo encontrar Deus, e aí você andou em todas essas religiões, em todas essas denominações. Certo. Isso mesmo. Eu comecei a tentar cortar cachaçada, né? Daí me surgiu essa oportunidade de ir pro encontro com Deus deles. Sim. Que é como se fosse um retiro no final de semana. Eles fazem pra gente não contar o que acontece lá. Então nesse período eu fui. Teve umas regras lá do silêncio, que não podia conversar com ninguém e tal. Teve os cultos, várias experiências. E numa das experiências tem aquela experiência de aceitar Jesus que eles falam, né? Sim.
Naquele período eu me joguei no chão, não sei o que aconteceu em mim, me joguei no chão, falei, aceito, e me joguei no chão. Já foi diferente, né? Não precisou nem levantar o braço, já se jogou. Me joguei. Eu não sabia nem o pessoal orando em língua, eu não sabia o que eu fazia, eu peguei, me joguei, aceitei e tava chorando, chorei todo o retiro. Voltei, saí do retiro, me senti renovado, teve uns testemunhos, pessoas 2 dias do retiro falando que se libertou disso, que se libertou daquilo. Daí teve até um questionamento assim, mental, falando assim, nossa, mas a pessoa passou 2 dias, já se libertou disso, daquilo. Como é que pode ter 2 dias num retiro? Foi rápido, rápido, né? Pois é, furou totalmente. E eu acabei, daí outras vezes eu comecei a frequentar, normal. Daí nas outras vezes eu já não me sentia bem lá. Eu percebi que a acolhida começou a diminuir, porque eu acho que eu não colaborava com o que era para ser colaborado, com os dízimos, com essas coisas, o pessoal já começou a me deixar de lado. Daí me chamaram para ir num... Como é que é? Começaram a te deixar de lado pelo fato de você não colaborar com o dízimo. Isso. Daí essa colega minha, que era dessa igreja, até me convidou para ir lá numa... Como é que eles chamam? Célula. Eles chamam de célula. Eu fui na casa de uma família. E nesse dia eu me senti muito chateado, porque as pessoas não me cumprimentaram, me deixaram de lado, assim. Eu era como se fosse um boneco, assim. Não tinha pago o dízimo, né? É. Daí eu me senti e falei, poxa, mas o que eu tô fazendo aqui? Se vocês estão me tratando assim? E tô me sentindo usado. Eu fiquei revoltado com aquilo. Daí eu tinha um show, porque nessa época eu tava escutando, comecei a escutar até um rock pauleira. Sim. Nessa época daí tinha um show anunciado aqui de umas bandas, e eu fui num show, uma banda bem pesada que abriu o show, eu lembro, que eles cantavam umas músicas muito satânicas, falei, olha, aqui que é meu lugar, achei meu lugar. E as pessoas me trataram, as pessoas me trataram bem você lá. foi mais acolhido lá, onde a galera era mais barra pesada, do que onde você achava que Deus estaria, né? Mas era algo maligno, me senti bem num lugar mau, né? Isso, era. Daí eu vi aquele show, aquelas letras, eu falei, olha, eu tô sendo bem tratado nesse meio. Falei, eu acho que eu vou seguir essa filosofia, não quero nem saber de religião, não quero saber de nada, porque só tentaram me enganar. E desse período que eu comecei a seguir um caminho pesado. Sim. Nessa época eu comecei a me declarar, falei, quer saber, eu vou me tornar um satanista. Nossa. Daí eu começava, optei por andar só de preto, andava tudo de preto, tudo... E andava todo fechado, antissocial, me tornei uma pessoa antissocial. Daí quando a pessoa vinha falar de religião pra mim, falava assim, eu tocava, despachava, falava, nem vem falar assim. Era algo que você decidiu assim, tipo, vou me tornar satanista, ou você chegou a frequentar cultos satânicos, a andar com esse pessoal? Então foi só uma filosofia que eu resolvi seguir Sim. mesmo. Nunca fui pra Nunca chegou a esses ocultismos, essas coisas. E nesse período eu comecei a ler muitas coisas satanistas, comecei a ler sobre Anton LaVey, comecei a achar a história deles bacana. São O movimento Cipriano. dele. Cipriano eu não cheguei a estudar, mas eu só li a introdução. E eu descobri que meus avós teve um livro desse. Eu falo, puxa, por que ele não me... Na época eu falei assim, puxa, ele podia ter deixado de herança pra mim. Daí, nesse período, eu comecei A herança que você queria. Nesse período, eu comecei a seguir filosofias satânicas. Eu baixei os 10 mandamentos satânicos. Hoje eu nem lembro mais qual que é, mas eu cheguei a... Uma delas eu sei que... Uma delas eu lembro uma das leis que eu seguia ela muito. Que eu falo assim, eu acho que é o 4º. Se tem um inimigo te perturbar, peça pra que para. Se ele não parar, destrua-o. Esse é um dos mandamentos. E eu começava a levar aquilo a sério. Mas assim, óbvio, de uma forma camuflada te fazia se sentir bem. Isso. Foi uma forma que, na verdade, de fugir da minha chateação que eu percebi, né? Mas nesse período eu não percebia, né? Eu tinha muito ódio no coração, assim. As pessoas vinham falar de igreja. E se alguém cantasse louvor pra mim... Mas aí você andou em várias denominações, né? E aí você não encontrou o Deus, a paz, né? Aquilo que você procurava e você se revoltou. Me diz uma coisa, dentro dessas denominações todas que você andou, o que você achou em comum? Assim, que foi comum entre todas? Uma das coisas pessoais, levando em consideração, eu achei a parte de acolhida, que no começo te tratam como um marajá. Mas depois que você começa a ter uma coisa errada ou outra, eles começam a meio que te excluir. Isso em todas as igrejas que eu fui. Existe uma espécie de panelinha, assim, eu não me senti legal, não. E também outra coisa que me deixou muito aborrecida é materialismo também. Sim. É muita coisa de, prega um Deus assim, Deus vai te abençoar isso, Deus vai te abençoar uma casa, um carro,
E eu não concordava com isso. Nessa época do satanismo, assim, que eu comecei a falar assim, poxa, os caras querem um Deus que seja um gênio da lâmpada, peça, vai cair do céu. E vai ali. cair do céu. Daí isso que era muito comum da maioria das igrejas. Às vezes os irmãos estavam na frente da porta da igreja falando de, vamos negociar o carro, não sei o que. Falando, poxa, mas os caras estão no templo. E Jesus falava que no templo não se pode negociar nada. E como é que eles estão fazendo isso? Pois é, daí fiquei muito tempo nessa vida. Aí você foi pra isso, essa parte obscura da tua vida. Fiquei, desde 2015, que eu colocava muitos pensamentos nas minhas redes sociais, na minha vida. Eu andava com os pentagramas no ônibus, tudo. O pessoal ficava olhando com a cara. E eu gostava de chamar atenção por causa disso. Eu falava, se eu tô chamando atenção porque eu me sentia o rei com aquilo. Você se sentia bem. É como se você tivesse se encontrado. Isso. Só que nesse período, assim, eu me sentia no coração, eu brincava assim, eu falava, eu sou um capirotinho do bem. Daí eu começava a praticar umas caridades por ponta, assim, pra descontar minha raiva. Entendi. Umas caridades, eu ajudava uma instituição, ajudava umas crianças, isso. Mesmo eu falava assim, se a pessoa que é cristã, por causa de alguns protestantes, eu pensava isso. Se os protestantes não fazem bem, eu que sou mal vou fazer o que era pra eles ter feito. E começava a fazer isso, me sentia bem. Mas era a tua essência, já é a tua essência. Eu ficava confuso, daí eu brincava com o pessoal, eu sou um mal do bem, eu falava. Aquilo que é mal é bom e o que é bom é mal, eu falava. Eu levava essa filosofia toda. Sim. E daí eu começava a colocar proteção de tela. Até no computador do trabalho eu comecei a colocar pra ninguém chegar perto. Eu colocava até bilhete, eu falava, se chegar perto, sua família vai ser amaldiçoada. Escrevia. Nossa. Às vezes eu tinha a boca suja de falar assim, tomara que você pegue desejava uma praga pra pessoa, né? Chegava ao ponto de sentir até um certo poder, né? Isso, quando eu discutia com alguém, eu falava assim, tomara que pegue isso, tomara que aconteça isso. Era uma coisa muito natural. Em vez de falar assim, numa situação, meu Deus, eu falava, meu capiroto, falava. Eu tô entendendo. Eu falava o nome eu nem quero falar o nome, né, do cão. Não, eu tô entendendo. Então, nesse período, eu fiquei em 2015, 2016... E daí eu tive umas crises no meu emprego, comecei a ter umas crises muito pesadas na minha vida e começou a chegar 2017. Aí nesse período de 2017 eu comecei a não me sentir bem. E eu comecei a estudar música no centro de Curitiba. Eu estudava contrabaixo. Daí nesse período era toda segunda-feira. Do nada eu peguei um dia e falei, eu vou visitar uma gruta católica, eu vou pedir uma força pra Deus. Daí, essa igreja que hoje é a paróquia que eu vou mais. No caso, ninguém te convidou, ninguém te levou, foi você que sentiu essa necessidade. Isso, parece um desejo, uma sede. E eu cheguei, eu começava a rezar um Pai Nosso na gruta, uma gruta muito linda. Eu vou ter oportunidade de postar uma foto pra quem quiser ver. Uma gruta, eu comecei a rezar naquela gruta, um Pai Nosso. E de repente eu olhei a imagem de Nossa Senhora, que tem Nossa Senhora de Lourdes bem grandona. Eu comecei a pedir perdão pra ela. Falei, perdão pelas coisas feias que eu fiz pra senhora, que eu falei mal da senhora quando eu era protestante. Eu denigri muito a imagem de Nossa Senhora, assim, eu falava, a senhora de vocês, aquela linguagem de protestante, né? Eu falava isso também, cheguei a falar isso na época que eu tava conhecendo o Brasil pra Cristo. Sim. E até esqueci de mencionar, nessa época que eu tava indo para o Brasil para Cristo, muita gente se afastou de mim, porque eu fiquei uma pessoa muito chata. Querendo converter todo mundo. Converter todo mundo, não queria beber, dispensava um churrasquinho com os amigos. Os amigos falavam, puxa, mas você tá ficando muito chato. Eu falava, você quer ir pro inferno? Vai, eu quero a Deus. E falava assim com as pessoas ficavam achando que eu tava um fanático. E realmente acabei me tornando um fanático. E então, depois disso, voltando à conversão, comecei a rezar na gruta, 2017, no comecinho de 2017. Na gruta, diante de Nossa Senhora de Lourdes. Isso. Eu começava a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ficava conversando com Deus, mas não entrava na igreja, que a igreja era na frente, era ao lado de fora da igreja, não entrava dentro. Foi aos pouquinhos. Isso. Daí nesse período, eu perdi um tio meu. Um pouquinho antes, ainda eu tava, quer dizer, antes de chegar nessa parte, eu vou falar assim. Nesse período, eu comecei a rezar e comecei a seguir uns padres. Eu segui o padre Marcelo, padre Paulo Ricardo. E eu não lembro qual outro padre que eu segui. Agora, eu comecei a seguir esses dois. Daí toda manhã, tinha a oraçãozinha da manhã, que o padre Marcelo, o bispo Dom Fernando Figueiredo fazia uma oraçãozinha da manhã e eu acompanhava. E às vezes ele falava de São Francisco de Assis, falava de outros santos, mais de São Francisco. E
E eu vi aquela imagem, no dia que eu fui rezar na gruta, eu vi aquela imagem de São Francisco, mas eu via São Francisco como aquele hippie que gosta de animaizinhos, não conhecia nada dele. Mas... Então, antes de tudo, antes você só conhecia, tipo, Nossa Senhora, Jesus Cristo, mas você não tinha nenhum conhecimento, assim, de santos, né, nessa parte católica. Não, Não eu via tinha. assim, não tinha. Eu via as imagenzinhas assim, mas não tinha conhecimento. Certo. Daí, nesse período, tinha o outro tio meu aqui que faleceu, e eu fiquei muito chateado com a situação, porque ele morreu de uma forma injusta. Ele ficou um mês internado, porque ele sofreu uma agressão de um vigilante. Foi algo que até tem noticiário na Nossa. internet. E a gente Sinto muito, tentou amigo. cuidar. Obrigado. Pois é, a gente ficou nessa situação. Em 2017. Daí, eu lembro que uma senhora trouxe um crucifixo lá de Aparecida do Norte, que eu tinha encomendado dela, que eu comecei a usar. Nesse período eu queria usar crucifixos. Só que esse crucifixo, no dia que meu tio faleceu, eu coloquei nas mãos dele. Sim. E ele foi enterrado. Daí veio um padre. Veio um padre daqui da paróquia, celebrou o velório dele. E ele faleceu no dia 24 de junho, um dia depois do meu aniversário, que foi dia 23. Nossa, foi muito marcante. Foi. Então esse meu tio faleceu, a gente ficou abatido. Meus pais foram na missa de sétimo dia, mas ainda não tinha cabeça pra ir na missa. Acredito. E nesse período também depois, de junho, então eu estava ainda toda segunda-feira indo lá, rezava na gruta, dava uma olhadinha no São Francisco, no Santo Antônio, que tem lá do lado esquerdo, só que eu nem conhecia Santo Antônio. Eu só falava que Santo Antônio era casamenteiro porque o povo falava. Tinha um hippie lá que gostava de animaizinhos e tinha um casamenteiro. Na sua cabeça era assim. Pois é. Nesse período, tranquilo. Daí me surgiu um problema na vesícula, que eu tinha marcado até uma cirurgia por causa disso. Eu fui ver eu tenho um problema, depois eu vou contar a minha situação do quadril. Eu tenho um problema de quadril, mas eu fui ver uma coisa e descobri outra. Tinha um problema na vesícula. Daí, nesse período do problema da vesícula, eu fiquei muito triste. Falei, puxa, tomara que desse tudo certo, cirurgia, por mais simples que seja. E deu certo, daí, graças a Deus, deu certo a cirurgia. Fiz, eu tava em crise ainda no meu emprego, e tava muito abatido nesse período. Era a vesícula e o meu emprego. Um conflito muito grande com o meu ex-chefe. E aquilo ia me abatendo, e era um clima muito pesado. Daí um dia eu passei na paróquia, na secretaria, comprei até água benta e tudo. E você continuava indo lá na grutinha, conversando com Nossa Senhora. Isso, daí eu fiz a cirurgia da vesícula, fiquei afastado 10 dias de licença. Nesse período, até vou voltar um pouquinho antes. Não, foi nesse período mesmo, que eu comecei a me interessar, assim, fiquei parado. Nesse período eu tive um sonho, daí que eu tava indo nessa mesma gruta que eu sempre ia. Diz que no sonho, eu chegava naquela imagem de São Francisco de Assis, e aparecia uma luz. Algo me indicou que era pra mim lá na secretaria da paróquia. Igualzinho a igreja que eu ia, apareceu essa luz. Nossa. E daí, nesse período, eu fui lá pra secretaria, num sonho, tudo num sonho. Eu fui na secretaria, peguei uma velinha, ela era amarelinha, por causa da cera das abelhas, ela é amarela, e disse que eu acendia diante dessa imagem. Eu sei que acordei assim, fiquei bobo, falei, nossa, parecia tão real aquilo. Daí eu senti e falei, quer saber? Eu tô melhorando da minha vesícula, eu vou lá. Antes de chegar esse dia de eu ir lá na igreja, começava a ter uns pesadelos muito fortes. Umas coisas, parecia que alguma coisa me enforcava. Aí que começou umas experiências muito pesadas. Algo que parecia me enforcava, parecia que não deixava eu dormir. Além das dores físicas, parecia que eu delirava, mas eu via coisas. Eu via manchas na parede, assim, andando. E aquilo me perturbava muito. Parecia que alguma coisa tava com raiva de mim. Isso foi algo que me assustou Você estava indo pro caminho da luz, né? Pro caminho de Deus. E não queria te perder aqui, na verdade, né? E eu começava a fazer minhas orações à noite, rezava, e era pesado. Eu conheci até sobre o anjo da guarda. E chegou o dia do domingão. Chegou esse domingão. Daí eu pedi para meus pais me deixarem na igreja. E eu consegui entrar na igreja depois de muitos anos, 2017. Entrei dentro da paróquia, assisti uma missa. Quer dizer que você nunca tinha, desde a época da sua primeira Eucaristia, tudo, você nunca mais tinha entrado? Não. O mais perto que você tinha chegado era até a grutinha onde estava Nossa Senhora de Lourdes. Isso. Daí E você estava vivendo esse conflito espiritual ainda?
Tava, parecia que tinha umas vozes, assim, blá, 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 na minha cabeça, assim. Às vezes eu escutava, é que eu dormia numa outra salinha, num outro quartinho que tem aqui em casa. Daí eu escutava, às vezes, a porta fazer, tipo, como se tivesse alguém batendo. Ou às vezes eu escutava alguém, uma voz... Um combate espiritual real mesmo. Às vezes eu escutava alguém na janela, Maico, daí eu acordava, oi, mas não tinha ninguém. Parecia que tinha alguém que me chamava, mas eu não escutava. Era uma voz de mulher, mas me dava medo, assim. Eu fiquei um pouco assustado. Foi nesse período que eu comecei. Daí eu entrei na missa. Aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me fez eu chorar por dentro, assim. Falar, meu Deus, eu tô numa igreja de volta. Então, assim, viver esse combate espiritual, esse sonho que você teve, né? Tudo que você passou, assim, você acha que foi o alto da sua conversão? Ainda tem muito chão ainda. Nossa! Nesse período ainda. Então, daí chegou 2017, eu entrei na igreja, achei muito linda a missa. O padre, quando ele levou Cristo, aquilo me emocionou, porque eu tive um outro entendimento daquilo, um pouco mais maduro. A igreja com aquele órgão lindo tocando, que na igreja que eu fui ter um órgão, aquilo me fez me apaixonar aquilo. Só que ainda não me converti nesse período. Reconverti, né, vou dizer, porque eu já era batizado. Eu ia de vez em quando, um domingo sim, outro não, ia mais em dia de festa na missa. Alguns domingos eu ia, outros não ia. Mas a partir daí você já dizia ser católico. Ainda era de BGE ainda. Me achava católico, mas... Deixou as roupas pretas, deixou o pentagrama, deixou tudo de lado e começou a dizer que era católico. Comecei a largar um pouco. Só que eu praticava muita impureza ainda. Sim. Nessa parte, assim. Eu comunguei, eu não, em vez de perguntar, né? Posso comungar? Não, comunguei, normal. Só que eu comunguei em pecado. Nem sabia disso. Porque você era, como a gente costuma falar, de IBGE, né? Isso, ia de vez em quando na missa e tal. E não lembro que voltei pra trás, que eu não gostava eu comentei, né, que eu não gostava de ouvir hino. Sim. Daí eu fiquei nesse período que eu conheci São Francisco, foi por causa primeiramente, eu comecei a me aprofundar mais na fé também, depois que eu voltei, me chamou a atenção na igreja católica, foi o seguinte. Um dia eu tava assistindo, eu gostava muito de jogos, e eu conheci um jogo chamado Dantes Inferno. É um cavaleiro templário que vai resgatar a esposa dele, que foi pro inferno, ele tem que salvar ela lá e tal. E aquele cavaleiro, ele fazia o sinal da cruz, ele faz o sinal da cruz na cena. Aquilo começou a me chamar a atenção, falei, puxa, sim, olha, um cavaleiro enfrentando um monte de demônios. Aquilo me encorajou a não ter mais medo daquilo. Eu posso ser um cavaleiro desse também, eu coloquei na cabeça. E nesse período, eu descobri também que esse jogo foi inspirado num livro baseado na Divina Comédia, no famoso livro Divina Comédia, sim, de Dante Alighieri. Só que no Dante Alighieri é um poeta, e ali era um cavaleiro templário. Então, daí eu comprei esse livro, falei, eu tenho que comprar esse livro. Era 3 volumes. Eu comecei a ler e chegou um capítulo que me chamou muita atenção. Quem que aparece lá no livro? São Francisco resgatando o poeta no inferno. O hippie lá dos bichinhos. Falei, o que São Francisco vai fazer no inferno? Eu fiquei pensando. Sim. E desse diante eu falei, olha, eu vou começar a pesquisar quem que foi São Francisco. Comecei lá nos Google. De repente, do Google, comprei um livro que eu queria ler, ter um entendimento quem foi São Francisco. Fiquei admirado com aquilo. E depois assisti os filmes do Irmão Francisco, Irmã Clara. Eu falei, meu Deus. De São Francisco eu conheci Santa Clara, que apareceu no filme. Eu já me interessei em assistir o filme da Santa Clara. E depois fui conhecendo outros santos que eu fui assistindo o filme. E um filme que me chamou muita atenção, que me apresentou, que me fez ver Jesus, assim, ter conhecimento de Jesus crucificado, foi o filme do Marcelino Poinvinho. Marcelino Poinvinho. Aquilo me fez emocionar, aquele filme. Eu falei, olha, Jesus... E comecei a colocar na cabeça, falei, olha, Jesus pode fazer isso comigo também. E nesse período eu fiquei estudando. Chegou o final de 2017 para 2018. Chegou a oportunidade de eu conhecer um coral. O Frei chegou assim, gente, a gente vai ter um coral, e quem quiser se inscrever, tal, procura a secretaria. Ele falou aquele recado todo. Eu me interessei, falei, olha, vou me inscrever. Eu falei, eu gosto de música, eu tô parado, eu queria ajudar a igreja de algum jeito, mesmo sendo de BGE, mas queria ajudar, queria ser útil. E eu me inscrevi. Passou um ano. Você já estava já se aprofundando nas histórias dos santos, né? Já estava tendo uma... De capiroto eu me tornei cavaleiro. Cavaleiro templário. Cavaleiro templário. Daí nesse tempo,
me aprofundei mais, eu fui nas missas, algumas missas ainda, mas ainda não tinha entendimento do que era a missa. E demorou para entender, vou chegar lá na frente ainda. Então, daí eu me inscrevi para esse coral. Em 2018, entrei no coral. Daí eu fui tão bem recebido. Achei tão lindo o trabalho daquelas senhorinhas quando eu cheguei, assim, eu jovem, um monte de senhorinhas me dando balinha, cantando musiquinha de Seja Bem-vindo. Eu falei, puxa vida, eu fiquei... Daí me veio uma reflexão, falei, olha, o cara que falava que nunca ia cantar música cristã tá num coral com um monte de senhorinha. Eu pensava, olha o que Deus fez na minha vida. Olha a revolução que eu tomei. E nesse período eu comecei a servir com elas. Daí tinha a maestrina, eu começava a cantar no coral com elas, todo sábado ensaio. Daí nos domingos, nos sábados, tinha um sábado por mês que a gente cantava. As primeiras vezes eu fiquei nervoso. E aos poucos foi saindo algumas pessoas, e acabei ficando só eu de homem. Eu tive que assumir a voz principal de homem. Daí ficamos 2018, mas eu fui seguindo essa vida de ir na igreja sim e não. Mas eu ia mais no coral. Daí chegou 2019, foi a mesma coisa. E daí chegou 2020, o coral terminou. Comecinho em 2020, não teve. E nesse período, eu estava muito perdido em 2020 ainda, porque ainda era de IBGE ainda, 2020. Sim. Mas mesmo estando no coral, mesmo estando você... Pois o entendimento que você tem agora, você estava vendo que era, né, de IBGE. E isso eu refleti muito. Depois que eu percebi que eu era de IBGE, fiquei muito... Falei, olha que besteirada que eu fazia. Mas ainda do comecinho de 2020, antes da pandemia, daí terminou o coral, teve um amigo meu que me chamou para um cerco de Jericó. Eu fui com ele, gostei. Eu tava tendo umas crises de emprego. Até esqueci de mencionar, voltando no tempo um pouquinho, que 2018 foi o período que eu tive a oportunidade de viajar com a igreja e conheci, nas minhas férias, Aparecida do Norte. Sim. A casa de Nossa Senhora. Eu fui. Daí quando eu cheguei lá, eu chorei, Nossa Senhora, eu não aguento mais meu emprego. Eu falava pra ela, não aguento mais, tá muito puxado, eu tô muito cansado. Me ajuda a ser desligado pra eu procurar uma oportunidade melhor e tal. Daí quando de repente tá na hora da gente ir embora, chega o ônibus da excursão, olho lá, um número, eu trabalhava numa rede de mercado e tinha 4 lojas. Daí o número tava escrito 1269 no ônibus. Eu falei, nossa, esse número 1269 é o número de uma loja lá em Curitiba, das lojas que eu trabalho. Voltei dessa viagem em 2018, daí terminou minhas férias, terminou tudo bonitinho, fiquei trabalhando, falaram assim, Michael, você vai tirar férias de um funcionário na loja 1269. Falei, puxa, mas que coisa, né? Eu tô meio cansado e tenho que tirar férias. Essa loja é muito longe de casa, reclamando. Daí tirei férias no funcionário, voltei pra minha loja. E quando chegou algumas 2 semanas depois, veio a direção. Veio tudo, Michael, você tinha feito uns testes um tempinho atrás, você já tá muito atrasado. Então, a partir desse período, você vai ser promovido. Eu queria sair, ser mandado embora, fui promovido. Você foi promovido. Arte de Nossa Senhora. Pois é, fui promovido no emprego. E mãe avisou, né? Quando você saiu, mãe avisou. Mostrou o número. Pois é. E fui promovido para administrador, né, da loja. Eu fiquei muito... Falei, olha que arte de Nossa Senhora. E foi nesse período que eu tive umas crises no emprego, mas depois fui melhorando, Deus foi me mostrando os caminhos que eu devia tomar. Sim. E até que chegou 2020, agora voltando 2020, daí veio a pandemia, eu fiquei muito mal com a pandemia veio, daí eu comecei a conhecer, estudar ainda sobre a igreja, até que em maio de 2020 eu descubro o Santo Terço. Eu descobri como é que rezava o terço. Eu falei, eu quero aprender a rezar o terço. Eu tô num período muito nervoso na empresa e então. tal. Michael, e a tua base familiar, no caso, se dizia católico, mas não vivenciam o catolicismo, eles não viviam? Não, o pessoal de casa não só minha avózinha, que é paterna, que ia, né? Sim. Que ela ficou doente, que eles traziam a comunhão pra ela em casa. Ela chegou a receber. O meu avô não lembro. Mas meu pai chegou a ter primeira comunhão. Só que meus familiares não vão na igreja. Eles não são de igreja. Todos igrejados em casa. Então tua primeira experiência em oração na parte católica foi com o Santo Terço? Foi com o Santo Terço, nesse período. E, nesse período, o que fazia me tornar um pecador, que eu refleti. Nesse tempo da pandemia. Eu era muito resistente à confissão. Eu descobri que eu era muito resistente à confissão. Tinha medo de confessar, tinha medo de falar com o padre. Então eu dava desculpa pra não confessar. Ainda, nesse período que fui rezando. E daí mas eu fui rezando o terço, fui ainda fazendo as IBGEs ainda. Só que chegou um período que veio a pandemia.
Daí ficou aquele período que ficamos sem igreja, aquilo. Eu falei, me fiquei desesperado. Falei, meu Deus, agora sem igreja, como é que vamos fazer? E, e daí a igreja só abria pra rezar, de vez em quando eles abriam a igreja só para as pessoas ir rezar. E ficamos sem igreja em casa. Esse foi o pior período, acho, assim, que eu tive, né? Eu acho que foi quando você percebeu a necessidade, né? De percebi a realmente sede. ter a igreja. É. Porque nesse período de 2020 eu começava a ir aos domingos. Então, não, ainda não. Minto, não ia, não. Daí eu comecei a rezar o terço, aprendi a rezar o terço. Então daí chegou junho, também no dia 24. Esse dia 24 me persegue, 24 de junho. Eu perdi, daí fui desligado da empresa. Por causa da pandemia, todo mundo foi desligado. Fechou a empresa, faliu. As lojas aqui no Paraná. Sim. E nesse período que eu rezava, que eu tava pra fechar a empresa, eu pensava na minha cabeça. Eu acho que eu devia ser um sacerdote. Tu pensou? Porque eu sou muito conselheiro. Eu começo a dar conselho pras pessoas na loja e tal. Eu acho que eu devia ser sacerdote. Comecei a pôr na cabeça que eu queria ser sacerdote. Quando a loja fechou, eu fui tudo arrumadinho ainda lá. Falei, olha, eu vou ser um futuro sacerdote ainda, vocês vão me ver. Que nada, daí passou o período, fechou a empresa. E daí, quando eu tava pra votar aqui no Paraná, começou a abrir em agosto as oportunidades de confessar. E eu fui reconhecer, falei, vou me confessar hoje. Eu tenho que me confessar. Criei coragem, peguei o busão aqui e fui com máscara e tudo. Tava o frade lá. Cheguei lá, me confessei tudo. Aquilo me fez confessei tudo meus pecados mesmo. Descarreguei. Falei, padre, primeiro pecado de todos. Eu nunca mais fui na igreja. Esse daí eu vou revelar o pecado que eu confessei. Daí conversei os outros pecados. Daí eu me senti tão leve naquele dia. Falei, a partir de hoje, eu lembro, foi no dia 14 de agosto de 2020. Eu falei, agora sim eu vou começar a frequentar a igreja aos domingos, quando eu tiver oportunidade. Ainda estava nesse período de assistir missa em casa, então me senti um pouco triste. Mas quando liberou, desse dia em diante, comecei todos os domingos na missa. Então, daí ainda tava aquela vontade de ser padre, Daí chegou num dia 25 de agosto de 2020, conheci a senhora Evelyn Jarnick, num grupo do WhatsApp que eu tava num grupo de namoro católico. E nesse período ela entrou no grupo, ela escreveu ela tava no grupo uns diazinhos, mas eu só cumprimentei ela. Daí ela falou assim, olha, a gente podia ela marcou assim no grupo, a gente podia rezar um terço, mas ninguém falou nada. Então eu entrei no privado dela, atrevido, convidei ela para rezar um terço comigo. Aí nesse período eu rezava todo dia o terço. Falei, irmã, você tá com dificuldade. Você falou que tá com dificuldade, quer rezar o terço comigo? Eu chamei ela de irmã, né? Então, e ela pensou que eu era um missionário, alguma coisa. Daí a gente marcou um dia de rezar junto, nesse período. Então a gente rezou e tal, a gente fez amizade. E depois desse período da amizade, a gente começou a se gostar. Em setembro, outubro, a gente já começou. Era todo dia conversando. E a vocação mudou. A vocação já mudou. Porque daí eu fui entender por que não deu certo, porque que eu tive conflitos na vocação sacerdotal, porque quando eu falei que eu queria ser, parecia que eu assumi uma coisa horrível. Quando a gente fala pra uma pessoa, eu quero ser padre, parece que é um escândalo. Daí eu tive umas brigas. Mas depois que eu fui perceber que eu conheci essa pessoa chamada Evelyn, que eu fui entender. Mas que coisa linda. O que uniu vocês dois foi o Santo Terço. O terço. Daí lindo. Esse período a gente começou a rezar junto, tal. Passou tempo, chegou 2021. Eu ainda estava desempregado. 2021, eu tive a atitude Já tô chamando de Santa Evelyn, ó. O peregrino. Santa Evelyn de Cametá. Então eu comecei nesse período aí eu fui pra... Eu fiquei com vergonha, daí eu falei com ela, conversei, a gente sempre contou tudo das nossas vidas. Nesse período eu decidi ir pra casa dela. Ela morava lá no Pará. No Pará. Daí ela mora lá no Pará e eu aqui no Paraná. A gente se falava todos os dias. Muito amor. Daí eu conversei com ela, perguntei, não posso passar uns 15 dias aí pra conhecer sua família e tal. Mas aí tu já tava tudo certinho, já tava convertido, né, ao catolicismo, tudo certinho. Isso. Daí eu até contei minhas histórias pra ela e tudo. Então nesse período eu fui lá na casa dela, conheci a família dela, fiquei muito... A gente assumiu o namoro, e daí ela conversou comigo, falou, Michael, nesse período que você tá em casa, daí eu contei pra ela que ia ter a inscrição da turma da Crisma. Então, foi nesse período que eu me inscrevi pra Crisma. Eu não tinha o sacramento da Crisma. Daí eu... Você não tinha?
não tinha a crisma. Eu nem sabia que era crisma. Depois fui tendo, eu me sentindo mal. Falei, puxa, eu não tenho o sacramento da crisma. Você tinha do batismo, pra primeira Eucaristia, né? Aí Pois é. Da crisma. Daí eu me senti mal, falando assim, puxa vida, eu tenho que ter esse sacramento, mais o tempo. Mas daí quando fechou a empresa, que eu fui tendo o tempo. Deus queria um tempo, que eu tivesse um tempo grande com ele. É isso que eu fui entender, essa demissão. Não ia acontecer o que aconteceu no teu batismo. Vocês batizavam aos 14 anos e o porquê, né? Pois e aí você já sabia o porquê do crisma, né? Houve, na verdade, uma necessidade, né? De se crismar. Foi diferente. Exatamente. E nesse período a gente começou a noivar, eu noivei com ela, em fevereiro. Eu visitei ela, comprei já a aliança, eu noivei com ela, e depois, um período, a gente resolveu casar logo. A gente não aguentou, falou, vamos casar logo. e o nosso casamento foi agendado para o dia 17 de julho de 2021. Então, nesse período, a gente passou nas provas, a gente rezava para que desse tudo certo. E nosso namoro à distância, mesmo assim, depois ela veio me buscar em junho aqui, veio passear, conhecer aqui, depois voltei com ela. E meus encontros do Crisma era online, então era tranquilo para fazer, era tudo online. Isso que ajudou bastante. E não faltava nenhum encontro. Então daí quando foi no casamento, o padre daqui, o Frei, que eu contei pra ele que eu ia casar, ele fez uma carta por escrito, provando pro sacerdote de lá, falando, oh, o Maico tá buscando o sacramento da Crisma. Então ele pode buscar casar. Daí o matrimônio. Daí eu casei, fiquei com a Evelyn, depois voltei pra cá, recebi o sacramento da Crisma, 2022. Daí foi nesse período aí que eu fiquei convertido com ela. Daí nesse período aí que eu comecei na igreja, as igrejas começaram a me chamar para participar da leitura, participar boa. O pessoal falava, do canto fui pra leitura, falava, não, tua voz é muito boa pra cantar. Eu não acho minha voz boa, mas eles achavam, tudo bem, eu aceitava, tinha vergonha. Principalmente na pandemia não tinha quem servisse naquela igreja, as senhoras que gostavam de servir na igreja não podiam nem sair de casa. Então eu ia todo domingo aqui na missa, aqui, depois na cidade da Évora, que a gente ficou no Pará, a gente servia lá também, eu servi na liturgia. Então assim, a tua conversão para o catolicismo realmente aconteceu durante a pandemia, não é isso? Verdadeira conversão, verdadeiramente foi durante a pandemia. Foi na pandemia que eu fui me tocando. E agora, nesse período, eu voltei para cá, para Curitiba, por as questões que eu contei, a Evelyn tá no Pará por causa do trabalho, mas a gente sempre se falando. Mas todo domingo indo na igreja, eu aqui, ela lá, a gente sempre conversando. Mesmo assim, quando você se voltou ao catolicismo de verdade, né? Surgiram dúvidas? No começo, sim. Já surgiram, assim, questões assim de... Será que eu tô fazendo certo? Eu nem questionei a questão de imagem, assim. Quando eu cheguei na igreja católica, pra mim, eu já comecei a entender o significado. Que a imagem era só uma veneração. Eu não tive essas dúvidas, assim. Mesmo no começo. Porque eu sabia que não era a imagem. Eu sabia que a imagem era algo que... Eu aprendi isso conversando com outros colegas. Que a imagem era só algo que os olhos pudessem ver para que o coração fosse levado para o céu. A imagem é só uma representação. Mas eu cheguei a ter dúvidas, assim. Será que minha igreja é outra? Mas eu votei sem... A dúvida era se realmente era a sua igreja. Mesmo depois dessa peregrinação, todas as denominações que você fez, você ainda teve a dúvida? Pois é, no começo. No comecinho, mas depois eu fui ver. Não, aqui é minha casa. Eu falei, ninguém me obrigou a vir pra igreja católica. Ninguém ficava... A diferença foi essa. Eu fui conduzido pelo Espírito Santo. Na grutinha de Nossa Hoje Senhora. Eu vejo isso. Eu sempre reflito isso. Falei, olha só, tô na igreja católica, ninguém ficou me puxando igual nas outras igrejas. Vai visitar, você tem que ir. Ninguém ficou pegando. Ninguém nunca ficava pegando meu pé. Mas você tem que ir pra missa domingo. Não, eu que fui entendendo. O Espírito Santo era tratado igualmente, mesmo sem pagar o dízimo. Era tratado igualmente. Exatamente. Não tinha nenhum problema. E ao contrário, eu fui até convidado já no mesmo dia que eu fui numa missa, que eu sentava lá nas últimas cadeiras, um dia pela ministra da Eucaristia, que é a Ercídia, é o nome dela, pra fazer leitura. Tinha tanta gente, ela catou eu lá. E dessa amizade nossa, eu convidei ela pra ser minha madrinha de crisma também. Oh, que linda. Aquela pessoa que me convidou naquela época. Que acolheu, né? Que me acolheu muito bem, né? Quando eu fui pra Bom Jesus dos Perdões. Então, a única dúvida era se realmente era a sua igreja... Se realmente você tinha encontrado a sua igreja real. Aí você se certificou que realmente encontrou. Desde o dia que eu me confessei, eu percebi que ali era a minha igreja. Sim. No dia da conversão foi algo que... Mas essas dúvidas não chegaram a prejudicar a sua fé, a questionar a sua fé? Não, porque eu comecei a acreditar sempre naquilo. Na intercessão de Nossa Senhora.
no São Francisco de Assis. E depois fui conhecendo outros santos, fui lendo, estudando na internet muito. Depois eu fui conhecer esse período aí, o catecismo, que tem um catecismo. Aí fui evoluindo aos pouquinhos, né? E lógico, tem muito para evoluir ainda, mas tem muita coisa para se estudar. Todos os dias. Mas graças a Deus, esse ano eu tô fazendo a leitura. O pessoal fala que a gente não lê a Bíblia, mas eu tô fazendo a leitura bíblica todo dia. Tô terminando. Até dia 31 de dezembro eu vou ler ela inteirinha. E daí o catecismo quero ler. O pessoal da rolagem já pode começar a fazer as perguntinhas aí. E é isso. A tua virada de chave mesmo, assim. O que aconteceu que tu pensou assim, aqui é minha casa, daqui eu não saio mais, aqui é minha religião. Qual foi? Primeiramente foi que eu conheci o verdadeiro Jesus Cristo na igreja. Eu conheci Jesus verdadeiramente. E não era aquele Jesus que ficava te cobrando para ir. Era um Jesus muito misericordioso, que me recebeu de braços abertos. E eu senti desde o meu perdão, eu senti lá do verdadeiro perdão, quando eu me arrependi, Jesus me recebeu de braços abertos. Daí que veio aquela passagem do filho pródigo, que assim como o pai fez a festa, eu senti que foi uma festa que a igreja fez comigo. E... Não é isso mesmo. Maia perguntou, qual é o teu santo de devoção? É São Francisco? Olha, começa com São Francisco, mas vou falar dos outros, senão eles ficam com ciúme. Santa Faustina. Santa Faustina. Que eu comecei com... Depois também tem Santa Rita de Cássia. Santa Teresinha do Menino Jesus também. Comecei a ter uma amizade boa com Santa Teresinha de Menino. São Jorge, São Sebastião também. Boa noite, Cleomir. Bem-vindo. E Santo Antônio também. Os santos franciscanos, a maioria, são meus santos de devoção. O Edian tá perguntando, seu título mariano, qual é o seu favorito? Nossa Senhora de Fátima. De Fátima? Eu pensei que ia ser de Lourdes, lá da Grutinha. Então, eu tenho até uma história pra contar, porque Nossa Senhora de Fátima, porque quando eu era criança, nasci com minha luxação de quadril. Uhum. Eu aprendi a andar com 2 anos de idade. Com 4 anos de idade, eu fiz 2 cirurgias de luxação congênita do quadril esquerdo. E nesse período, eu fui crescendo na minha vida. Eu esqueci de mencionar que quando eu fiz 11 anos, minha mãe falou assim que foi feita uma promessa para Nossa Senhora de Fátima. Quando você tinha 2 aninhos. Isso, se eu voltasse a sarar esse problema, que eu pudesse andar como normalmente, ia levar uma fita da minha altura para ela. Daí fomos lá na loja de costura, compramos um pedaço de fita e levamos lá na capela dentro do Hospital Pequeno Príncipe. Não tinha pra onde correr não, irmão. Não tinha não. Não. E nesses períodos que foi me tocando, até hoje eu reflito, falo, Nossa Senhora sempre esteve comigo lá atrás. Sempre teve. Desde aos 2 aninhos. Até quando eu fui protestante nesse período do Brasil para Cristo, eu rejeitava muito Nossa Senhora. No tempo adventista também rejeitava. Eu falava, Senhora de vocês, eu falava, mas aquela coisa boba, né? Como hoje a gente escuta, né? E Nossa Senhora mesmo assim nunca me largou, mesmo eu sendo ingrato com ela. Não larga. Então seu título mariano favorito é Nossa Senhora de Fátima. De Fátima. Pela questão, né, pela ter desde seus 2 aninhos de idade, foi a fé da sua mãe, né? Isso. Foi, apesar que a pessoa teve muita fé, então eu sei que foi intercessão dela. Milagre de Deus. Maeli fez uma pergunta bem interessante, que eu também estava pensando nisso, Maeli. Na sua época que você teve essa aproximação com o satanismo, como era o comportamento dos seus familiares? Eles diziam alguma coisa? Como é que era? Como eles reagiam a isso? Então, até que não. Eles não implicaram muito comigo. Porque eles me deixavam livre para escolher o que eu queria. Você tem irmãos, Maicon? Tenho 2. 2 irmãos. 2, eles já são adultos. Mas eles não são da igreja também. Eles não... Ainda... Na sua casa, a conversão, vamos dizer assim, verdadeiramente, até agora foi com você? Foi comigo. Eles se batizaram no mesmo dia que eu, mas só que eles não seguiram, né, o caminho. Então, nesse período Como é que era a pergunta mesmo do satanista? Foi, com essa sua aproximação do satanismo, como é que a família não dizia nada, como ela se comportava? A família não se importou não, até que... não questionava nada? Não, porque eles pensavam que era um gosto musical, mas não era só um gosto musical, né? Sim, ou então uma fase, né? Ou então uma coisa de rebeldia mesmo, que Entendi. Escutava um gênero chamado black metal, né? Esse tipo de música eu excluí tudo, não tem mais não. Marcelo tá perguntando, o professor Marcelo tá perguntando se você tem alguma imagens em casa.
Eu tenho, só que tá guardado porque quando eu fiquei esse período de 1 ano aqui, ficou guardadinho, tá numas caixinhas, eu tenho que organizar aqui, mas eu tenho, sim. Inclusive, a primeira imagem que eu ganhei foi da ex-patroa da minha mãe, quando comecei a voltar pra igreja em 2017. Não, voltar não, porque eu comecei a frequentar a igreja em 2017, eu ganhei essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, direto de Fátima. Era a imagem favorita dela, ela passou pra mim. Nossa Senhora de Fátima tá sempre junto contigo, isso. Eu não tô com elas aqui pra mostrar, mas depois que organizar tudo, elas estão guardadinhas, assim, tem Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho uma imagem grandona que quando a empresa foi fechar também, eles iam demolir as lojas. Eu vi aquela imagem, pedi pro rapaz da manutenção se ele podia pegar ela pra mim, porque ia ser destruída. E ele me deu e tá comigo aquela imagem, que era da loja, uma imagem bem grandona de Nossa Senhora também, de Fátima. E tem uma imagem de São Francisco, uma imagem de Santa Luzia, eu lembro São Miguel Arcanjo, São José. Arcanjo. Você hoje tem uma rotina de oração? Eu tô rezando o Santo Terço. O Santo Terço. Sua rotina de oração continua sendo o Santo Terço. O Santo Terço. Eu já dei umas desviadas, mas voltei a rezar firme esses últimos meses. Mas eu sempre tô rezando, assim, quando eu não posso. Quando eu não consigo, eu rezo sempre o Ângelus. Pelo menos meio-dia ou 6 horas da tarde. Eu rezo as 3 Ave Marias. Aprendi a rezar o Ângelus também. O professor Marcelo tá pensando se você votou no PT. Será que eu respondo? Deixa no ar. Mas... Nope. Maeli, mais uma pergunta. Foi muito julgado pelas pessoas na época do satanismo? Ou era tranquilo? Olha, só pelos amigos, colegas protestantes, se for que fui julgado. Porque quando eu pintei a unha de preto lá, foi os colegas protestantes. Nossa, tu chegou assim, hein? Transformou mesmo. Cheguei na loja um dia com as unhas tudo preto. Daí uma colega, ela é minha amiga hoje, né? Só que ela implicou, falou, não pode unha assim, não sei o quê. Eu falo, mas eu não trabalho no setor de frigorificado. Mas fizeram tirar, mas não foi porque era proibido, porque elas não gostavam. Então eu tive um pouquinho. Mas eu não tava nem aí, se elas tinham preconceito, eu provocava mais. Mas era coisa da cabeça, né? Bem, gente, vamos mandando perguntas. Quem tem mais algumas perguntas? O Júlio perguntou aqui, qual foi a sensação de quando você voltou para a igreja espiritualmente? Foi uma sensação maravilhosa, depois que eu voltei de verdade para a igreja, foi outra. Eu senti mesmo que eu era só um jovem rebelde perdidão. Fui ver quão tolo que eu fui diante dos meus pensamentos. Eu fui igual a Santo Agostinho, me achei que me converti muito tarde. Se eu tivesse conhecido essa graça que eu conheci hoje. Meu semblante mudou sim, Júlio. O semblante mudou muito. Hoje eu tenho outra visão, outra... E não é algo forçado, é algo natural mesmo. Eu sinto que é natural. Algo muito maravilhoso. É até uma palavra errada, né? Muito maravilhoso, eu ia falar, né? É maravilhoso demais. Você todo dia contato com Deus. Você tá indo no domingo na Santa Missa. Sentir Jesus Eucarístico. Eu não tinha noção do que era a Eucaristia depois desse período. Eu assisti aquele filme até que você mandou uma vez no grupo sobre a Santa Missa, daquele desenho, aquilo me tocou mais ainda. Hoje, às vezes até choro quando vejo Jesus ser levado, aquilo me faz chorar, e não é de emoção, aquilo eu sinto porque é Jesus que está ali. Maeli fez uma pergunta, vai levar a Evelyn para Curitiba? Não, por enquanto ela tá trabalhandinho, mas ela vai vir passear sim, com certeza. Uma pergunta do Júlio. Júlio perguntou assim, seu semblante mudou? Eu acho que ele quis perguntar na época que você estava com essa fase de rebeldia, né, de achar que o satanismo era o seu lugar, e depois você se vestia de preto, né, porque teve aquela necessidade de mostrar, olha, eu penso isso, eu sou assim, eu tô, né, repelia as pessoas, né, como você falou, socialmente você ficou fechado. Depois que você voltou para a casa de Deus, né, para a casa do Senhor, você sentiu que mudou o seu semblante? Você falou que era uma pessoa que era o tempo todo chato, bravo, não queria conversar com ninguém. Ainda sou um pouquinho mal-humorado, mas eu tô trabalhando. Mas assim, eu era, no caso, chato, assim, que eu não gostava de trabalhar com pessoas, eu não gostava de pessoas mesmo, perto de mim, eu gostava de ficar sozinho. Hoje eu consigo me socializar bem com as pessoas, me ajudou muito a entrar pro coral, cantava, aquilo foi me desenvolvendo, a conversar mais, a dialogar. E hoje, com esse desenvolvimento, eu até criei um TikTok com conteúdos católicos. Foi a pessoa que me recebeu do apostolado. Pois é, eu lembrei agora. Então, eu me sentia como Paulo. Eu era perseguidor e virei e me converti. Eu me sinto, às vezes, como Paulo, muitas vezes. Eu era aquele cara terrível, mas me converti.
Era um rebelde, mas se converteu. O Júlio falou assim que você é uma nova criatura, Deus faz tudo novo. Exatamente. É assim que você se sente. Deus vai impressionando a gente pra ver. Criticava, por exemplo, igual eu falei, mas eu falo de novo. Eu criticava, não gosto nem de nada dessas coisas, cantos religiosos, não gosto. E entrei pra um coral. Como é que me surgiu essa vontade de entrar? Não sei, mas surgiu. Eu fiquei feliz de entrar e eu quis, e futuramente quero entrar de volta, quando tiver um coral. O Edjan perguntou, a igreja católica pra você realmente é a igreja verdadeira? Com certeza, sem dúvida. Se alguém chegasse e perguntasse, por que você tem tanta certeza que você, depois de andou tantas denominações, por que você tem certeza que agora é a sua igreja verdadeira? Igual eu falei para umas pessoas que me perguntaram isso, por que você acha que... Já me perguntaram isso, eu falei, porque foi onde eu encontrei Jesus de verdade, o verdadeiro Jesus Cristo. O verdadeiro Jesus Cristo está presente, fisicamente, ali. Nas outras igrejas eu não via, eu via uma coisa vazia ali, não tinha nada. E não é por questão de imagem, estou falando a questão eucarística mesmo. Eu comecei a chegar a Jesus, e fora as graças que Jesus foi me mostrando, os caminhos, eu me senti que é a igreja verdadeira porque ninguém me brigou a virar católico, eu que fui conduzido pelo Espírito Santo, sozinho, pelo Espírito Santo, sem ajuda de ninguém, sem empurrãozinho nenhum. Diferente das outras, né? Em que vamos ali, vamos. Inclusive você chegou a dizer que saiu de uma porque não tinha um paletó para poder, né, se sentir igual aos outros. Exatamente. Me sentia com vergonha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Maeli perguntou aqui, ó. Se eu já vendi rifa. Você já vendeu, cadê? Já vendeu rifa? Já, minha esposa e eu pelo ECC. Direto tem rifa no ECC. Católico raiz, é católico raiz. Vendeu rifa. Minha esposa e eu vendemos pelo ECC. Tem outra pergunta aqui de Douglas. Quando tu olhaste na cruz de Cristo, você disse o quê? Quando você viu Cristo... Como você falou tão emocionado sobre o Marcelino Pão e Vinho, né? Porque o Marcelino, ele traz isso pra gente, né? Olhar pra Jesus na cruz, né? E aí, como é que você se sentiu? Olha, as primeiras vezes quando eu comecei a entrar na igreja em 2017... Que nas outras vezes eu não vou contar porque não tinha nem noção, né? Mas assim, eu começava a ver, falava assim, nossa, eu não tinha medo de Jesus crucificado mesmo. Olha, eu já vi crucifixos quando eu estava na área protestante, mas eu não tinha medo de cruz igual muitos tiveram dificuldade. Para mim foi algo, eu começava a refletir muito, olha o que ele fez pela gente. Ele tá ali, ele Você nunca olhou dessa forma? Nunca olhou dessa forma? Nunca olhei assim com medo, assim. É forte, claro, né? Eu ficava me autodesprezando, falando, olha, às vezes eu reclamo de uma coisa desse tamanho, olha o que ele fez. Eu refletia todas as dores que ele tomou por nós. A cruz começou a fazer esse efeito no meu... E depois que assisti o filme do Marcelino Foi em Vinho, eu senti que Jesus estava sempre ali. Mais ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Meli, não pode faltar as rifas, não. Nem as rifas, rifa. O pó compacto. O pó compacto ele usou, viu? Não foi um puro não, mas quase. Já chorou na missa? O Marcelo perguntou. Já chegou a se emocionar, a chorar? E eu choro ainda. Tem dia que eu tô muito sensível. Tem dia que eu tô sensível com Jesus. Assim, choramos, né, amigo? Choramos. Não tem como não chorar se sente ele. Tem vezes que a gente se sente indigno. Às vezes eu penso, puxa, eu não sou digno, às vezes nem tá recebendo Jesus assim, mesmo confessando, às vezes parece que Jesus é tão forte na vida da gente que a gente se sente indigno e aquilo faz a gente chorar. Mas Jesus é tão misericordioso com a gente que emociona a gente. Demais, demais, demais. É incrível, é incrível. E assim, depois de todas essas experiências que você teve com tantas denominações, até o mais, né, vamos dizer, obscuro do lado Você se acha um católico mais tradicionalista? Ou você é um católico que você simpatiza com a renovação carismática? Então, agora eu tô simpatizando bastante com a carismática. Eu me considerava muito tradicional, era chato. Mas depois que eu conheci a carismática, até pela minha esposa que ela apresentou Comunidade Shalom, eu comecei a ter uma outra visão. E depois comecei a estudar sobre... Eu vi que realmente é algo muito... Eu acredito muito no dom, tudo, do Espírito Santo. E principalmente pelo que o João Paulo II deixou pra gente, né? Todas as comunidades que ele aprovou, eu admiro muito. Mas a comunidade Shalom eu admiro muito e a Colo de Deus, que eu conheço mais, assim. Outras comunidades... Shalom e Canção Nova, aliás. Colo de Deus também conheci, mas é Canção Nova, eu errei o nome aqui. Aí Ícaro perguntou assim, usou esmalte compacto? Não, o esmalte era só pra
Era só pra ser bonitinho mesmo. A Mas Evelyn não fiz perguntou. Com esmalte não, era só pra dar um sustinho na galera. Queria ser tipo um... A Evelyn Coração perguntou. E a venda do lanche depois da missa? Que conversa é essa? Ah, as quermesse? Ah, não, é aquela que dizia que ela já vendeu muito lanche pra igreja na época, acho que acho que na comunidade que ela servia. Na Shalom. As vendas de lanche também. Eu acho que é isso. Eu fiquei perdido agora. E nosso casamento é no YouTube, quem quiser assistir depois. Oh, que lindo. Vamos todo mundo lá. O patrimônio Tá. deles. O peregrino falou, você tem a impressão de que há uma aura. Agrégora proteção invisível da igreja desde que você realmente integrou a igreja? Opa, perdão. Como é que é a questão? Aí a pergunta do peregrino. Uma aura. Se eu acredito numa proteção, eu acho que ele quis dizer se existe algo Eu acho interno. Uma proteção invisível. Desde que você realmente integrou a igreja, você sente que você tem essa proteção divina, que você tem... Eu acho que é algo do tipo. Se for assim, a condução do Espírito Santo de Deus, eu acredito sim que Deus sempre me preservou de muitas coisas, assim, nesse caminho torto que eu andei. Eu fui entender por que Deus ia cuidando de mim. Deus ia trabalhando sem eu perceber, mas Deus sempre ia trabalhando, desde o tempo